Shalom, querido, tudo bem? Que Deus te abençoe. Estamos aqui no primeiro episódio, que nós podemos dizer que é um episódio tremendamente transformador, que nós temos 4 pastores. E o nosso programa é Fala, Pastor. E você está convidado a participar. Do início ao fim, pastores falando aquilo que realmente Deus tem feito e o que Deus vai fazer. Deus é tremendo e poderoso. E os pastores carregam esse poder, porque foi dado a eles a fala. E a fala é espírito, porque o próprio Jesus falou que a palavra que eu vos tenho dado é espírito e vida. E o pastor carrega essa palavra. Então, fala, pastor. Fique à vontade, aqui é o seu espaço. Estamos aqui hoje com o pastor Kleb, pastor Márcio, pastor Theo Pires. E eles vão poder falar à vontade. Começando aqui com o nosso amigo, irmão, parceiro nessa obra, pastor Kleb. Por favor, fique à vontade. É uma honra, a paz, graça e uma boa noite a todos que estão participando dessa mesa, né? Desse time, essa seleção aí que é só vitoriosa em Cristo. É uma honra estar aqui representando o reino. Eu sou pastor da comunidade pentecostal, pastor da geração eleita. Levar esse trabalho honroso para a colônia, toda Jacarepaguá. Você aí participar e poder também estar conosco aí, nos unindo num só propósito. Pastor Kleber Santos. Lindo demais. Pastor Márcio. É só fazer uma retificação. Eu sou missionário, tá? Porque as pessoas estão lá do outro lado ouvindo. Com certeza, a produção colocou pastor. Isso foi coisa do pastor Theo, hein? O pastor Theo colocou aqui, pastor. Não, que eu puxo. Vamos consertar aqui, gente. A gente toma posse, né, para Deus. Eu faço parte da igreja Derby, ali na Taquara. Eu trabalho no campo de missões já há 4 anos. Faço esse trabalho aí. Queria convidar vocês a fazerem parte. Está começando aqui hoje essa live. E a somar conosco, porque eu sou do meu jeito de falar, eu gosto de bater muito nessa tecla, pastores, que é o seguinte: é muito bom pregar na igreja, é muito fácil, mas o que tem de alma na rua para nós ganharmos, meus irmãos, vamos nos unir. Amém. As igrejas que são porte pequeno, como a minha, como a de vocês, eu acho que assim nós precisamos muito nos abraçarmos, nos darmos a mão e levar a palavra de Deus lá para fora, porque falar de Deus dentro do templo é mole. E pode contar comigo, vocês, porque devem, tá bom? Muito show de bola, missionário. Márcio falou agora. Pastor Theo Pires. Muito boa tarde ou boa noite, não sei se, pessoal, qual horário que você vai ver. Então nós já começamos aqui com o programa Fala, Pastor. Você vai aprender muito com a gente e certamente nós vamos aprender muito com você, que você vai participar também desse programa. É o nosso primeiro. E no início ninguém dá nada, nos diz assim, no início as pessoas não dão nada, mas no caminhar você vai ver a grandeza desse programa e quantas vidas nós vamos atingir. Talvez você está precisando disso, essa oportunidade de participar juntamente conosco, porque vão vir vários temas, várias colocações, várias visões para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Gente, é isso aí. Gente, e fala, pastor, é a liberdade que o pastor tem de falar. Nós sabemos que hoje a mídia está sendo muito atacada, né? Nós temos aí a televisão tradicional, a grande mídia, né, que tem todo o direito de falar e apresentar o que quer. E hoje, mais do que nunca, a polêmica é que as redes sociais estão atrapalhando essa grande mídia. Por quê? Porque os pastores vão lá e falam o que pensam, aquilo que de fato tem que ser falado. E nem sempre agrada. Né? O que tu acha, pastor Kleber? Tu acha que tem que regularizar a mídia para que possa dosar aquilo que é falado ou não? Essa polêmica está surgindo e as igrejas parece que vão ser muito atacadas sobre isso, porque o pastor não poder mais falar no altar a verdade da palavra de Deus é complicado. Né? E como a gente vai anunciar o evangelho pela metade do evangelho que é inteiro, que é pleno? Pastor, o senhor tem alguma referência sobre isso? O que vocês acham? Então, sobre esse assunto, Jesus falou que, mas a hora vem
E a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais assim que o adora. Então, quando se fala de falar a verdade, vai incomodar. Mas a Bíblia fala sobre homens que foram para a prisão por causa da verdade. E está acontecendo comigo, na comunidade que eu estou, não vou citar nomes, mas que estão querendo calar a boca, né, da verdade. É claro que a gente tem que respeitar. Eu vim de um segmento religioso. Fui espírita desde o ventre da minha mãe. Ela, quando me trouxe ao mundo, eu fui espírita, depois católico. Respeito, mas temer e honrar é a Deus. Porque a Bíblia diz que tu crê que há um Deus, faz bem, porque os demônios crê, estremece. Então nós não devemos deixar de falar a verdade. Porém, abrindo aspas, que respeitem, né? Tolerância religiosa, respeitar. Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Então a gente tem que respeitar, né? Não é passar, ver uma obrigação que foi feita, chutar, não, respeita. Respeita que eu não vou gostar que alguém chegue lá na igreja e quebre o púlpito da igreja. Então, isso tem que ser respeitado. Por quê? Porque Jesus falou, deixa ele. E nós anunciamos o reino. Agora, anunciar o reino é com autoridade. Em meu nome expulsareis demônios, em meu nome curarão enfermos, e só ele adorar. Então, não tem que reformular, não, tem que continuar falando a verdade, né? E sendo, né, que a gente vai estar aqui do lado de homens que viveram situações diferentes que a minha, ex-homossexual, ex-traficante, mas hoje é Cristo. Não tem que ter três jeitozinhos. Né? Tem que ter, porque as pessoas têm que ver Cristo. Eu não tenho que estar aqui falando de Jesus e criticando o macumbeiro, o feiticeiro, o religioso lá, mas falando com gíria. Qual é? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas, eles têm que ver Cristo em nós. Então isso que atrapalha. Nós temos que ser aptos para ensinar. E nós vamos bater nessa tecla, porque tem homens de Deus aqui que vão poder falar melhor do que eu. Arrebentou. Olha, gente, pelo jeito fala pastor, o pastor vai falar, e é para falar, gente. Eu acho que tem que falar. E o pastor eu quero voltar mais vezes. E o pastor tocou na questão da intolerância religiosa. Isso. Quando foi que a igreja de Cristo foi intolerante? Todo mundo podia entrar, todo mundo pode vir. Não é, assim, eu pelo menos eu nunca vi a igreja com intolerância nenhuma. Verdade. Por contrário, todo mundo sempre pôde ir à igreja. Eu, na minha visão, não houve intolerância. Mas será que não há intolerância religiosa com os evangélicos? Ou não há? Ou não há? Cala a boca. Não, eu acho que há de ambas as partes nos dias atuais. Tu acha que há? Eu acho. Assim, tanto do lado como de ambos os lados. Aí, onde o senhor falou, o pastor Pedro, da tal da religiosidade, né? Eu gosto de focar muito nisso. Qual era a religião de Jesus? Jesus é amor. Ele não era católico, não era evangélico. Nós seguimos, nosso diferencial é que nós seguimos o evangelho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que pregar o evangelho com autoridade, como você falou, mas com respeito. Sim. Né? Eu vim também do lado do espiritismo, eu fui iniciado no gueto, que era bruxaria, voodoo, passei no candomblé, no quimbanda, na umbanda, passei por toda a linhagem do espiritismo. E quando pregaram o evangelho para o senhor, o senhor sentiu que houve uma pressão? Minha esposa, que sempre foi evangélica. Ela aos poucos foi me tirando. Eu até santo botei dentro de casa. Mas quando entregava um folheto... E Deus falava para ela. Não, pegava. Na boa. Pegava. E já teve... Não vou citar a denominação da igreja, eu vou estar sendo errado. Quando eu era espírita, eu estava com as guias, eu entrei... Na época era Kombi, não tinha nem van. Estou quase revelando nossas idades. Na van, quando eles me viram de guia... Desceram da Kombi. Desceram. Está amarrado em nome de Jesus. E desceram. Isso é intolerância. O medroso, né? Também tem isso. Tem tudo lá. Desceu relíquio. Tu descia, pastor? Nosso Deus. Tu ia descer? Aí que eu ia nosso Deus lá maior.
isso, né? Aí quem canta nesse lugar tem azeite. É isso aí. Vai cair. Isso aí, te abraçar. Um abraço, porque bom que tá Então, o que acontece? Nós temos Descer, autoridade. Só que eu estava ministrando uma palavra numa igreja que eu fui convidado, eu falei assim, irmão, você sai do culto, tá indo para casa, teu vizinho tá chegando, você sabe que ele é espírita, ele veio para apertar a tua mão ou te oferecer um biscoito ou uma bala, você pega ou não? Ah, reinou o silêncio, meu amado. Ô pastor, reinou o silêncio. Eu entendo. Não falei, ó, o silêncio já respondeu, meus amados. Vocês ficam com medo achando que ele já está lançando a mandinga para você. Minha tia fazia muito trabalho para mim. Ia na minha mãe fazer feijoada, eu gostava. Quem morreu? Foi ela. Meu amado. Não, era minha tia, né? Meu amado. A tia dos outros. Tá entendendo aí, conversa? Pastor, ele me deu um biscoito. Ó, oração em silêncio. Senhor, se tem algo aqui do inimigo, quebra as correntes, quebra toda a armação do inimigo. Joga por terra agora. Eu adoro doce de abóbora. Poxa vida. Acabou. Chumbinho vira doce de leite, rapaz, a boca do cristão. E assim eu trago ele para o nosso lado, fala, para a tem luz. poder, nosso Deus. Agora, eu não posso ser intolerante, eu não posso criticar. Isso é intolerância. Eu acho que Se ele acha que aquilo é bom, é problema dele. Uma pergunta, pastor, é assim, antes do pastor Teodoro que vai entrar, mas o que foi tão interessante que o Amado falou, que há intolerância dos dois lados. Quando o Amado era do outro lado, era intolerante? Não, pior que não. Nunca fui. Como eu não sou hoje. Então, mas existe intolerância do outro lado? Existe também, Não. existe. Não há um reverso, né? Acho que não há. Existe. É o racismo. Eu Assim. tinha um pai de santo, ele detestava o evangelho. Ele falava mesmo lá, quando a gente estava preparando lá as coisas lá, ele falava, se eu pudesse, eu... Acabava com os crentes. Tipo, se passasse na minha frente, eu estou de carro, passo por cima. Como a minha esposa brinca, jogo pro alto. Isso é intolerante mesmo. Isso é intolerante. Tem toda a religião. E você, pastor? Esse tema de intolerância religiosa é um tema atual. Você sabe que a nossa sociedade ela vive de modismo, né? Cada tempo tem uma moda, tem algo novo, tem algo para chamar atenção, para esconder as coisas mais graves que estão acontecendo, né? Quando eu era mais novo, tinha aqui uma família de evangélicos, né, de crentes, e o nosso alvo de ataque terrorista era aquela casa. Jogava morteiro 12 por 1, fazia o estrago da plantação do crente, porque eles eram crentes. Eles sofreram muito com a nossa juventude daquela época, né? E eu creio que hoje está mais brando, porque a porta da igreja se abriu. Hoje em dia qualquer pessoa pode chegar e entrar e vai ser muito bem recebido, porque nós temos sede de almas, assim eu vejo. Mas naquela época, até os evangélicos, eles também tinham assim uma barreira com aquelas pessoas que não andavam que nem eles, que não Não, é verdade. Então, a gente vê a intolerância religiosa era barra lá atrás, agora está mais tranquilo. Não, sim, né? mas... A intolerância religiosa veio assim tem. para dar assim, uma fala política, para dividir. E nós estamos Hoje, num momento eu de costumo dizer que não é muita intolerância até pesada, como antigamente, como o senhor está colocando, mas muito também do mimimi, que vem estourando aí na sociedade, na política, em tudo, né? E entranhou isso no meio religioso também. Posso dar um exemplo assim, eu acho que é um exemplo muito forte. Havia uma irmã que o esposo dela fazia trabalho no cemitério, nas esquinas, ele se preparava e ela aceitou Jesus e foi ser obreira da igreja dela. Então, ele era dono de uma loja de vender roupa de criança na Madureira, tinha 3 filiais, um nome grande, né? E ele, na hora de expulsar os empregados, ele botava o roubo no armário, fechava e falava assim, vistoria, e vira segurança, quanto o roubo, demitido a justa causa. Esse era o tipo de pessoa. Então, Já armava. aí o que ele fez? Ele fazia a esposa dele botar a roupa de obreira e fazia comida para os santos dele. E depois ele levava a comida para os santos e ela tinha que ir junto. E ela sempre orando. Eu fiz isso com a minha esposa. Até um certo dia... Até um certo dia ele teve um AVC, ficou empenado em cima da cama.
E nós fomos lá, ele chorou, pedia para ser batizado, batizamos por aspersão, seu Nilo, um homem que era um empresário, e ali, através da dor dele, da situação dele, porque ele brincou com Deus, né? Maior tolerância, ó, vem lá de cima, né? Sem brincar com o nosso Deus. Aí ele aceitou Jesus, foi batizado e partiu. Aí um exemplo que eu tenho na minha vida, assim, de evangélico, né? Um cara que era mau, perverso, né? E Deus foi lá, mudou a situação dele, fazendo ele passar pelo leito e fazendo ele reconhecer que aquela esposa dele era uma mulher de Deus que orava por ele. Nunca ela rejeitou o ato dele de fazer comida para os santos. E quando nós fomos abrir o cofre dele, demorou, chamamos o chaveiro. Aí quando abriu o cofre, eu sei que tinha tesouro em alguma coisa, só tinha os capetos, capetões, capetinhas, tudo dentro do cofre, o garfo, tudo sei de quê. Preso? Tudo dentro do cofre, que ele ficava com medo de pegar e jogar fora. Então ele era uma pessoa precavida, porque ela, como evangélica, poderia pegar e jogar aquela coisa que atrapalha até a vida espiritual da pessoa, mas ela deixou. E ela foi vitoriosa nisso, entendeu? Então, que tolerância religiosa nós podemos ver? Então, eu entendo da seguinte maneira, né? Estão banalizando esse termo tolerância. Estão banalizando. Eu não digo que nem estão só politizando isso, mas estão banalizando, porque tudo agora é intolerância. Não, tudo é mimimi, foi o que eu falei. Tudo é intolerância. Hoje você não pode mais brincar. Por exemplo, gente, eu sou negro. Então a gente vai falar sobre intolerância racial. Eu sou negro. Se o pastor aqui que é mais clarinho, bonito pra caramba, fala assim, negão, eu já me sinto ofendido. Não mas pode. No meu tempo, chamar de negão não era ofensa. Me sentia até forte quando falava negão. Quando falava neguinha, porque eu era pequenininho, mas falava negão, hoje já não pode mais. Aí chegou um tempo que falaram que eu era negro, né? Aí descobriram que eu não sou negro mais, agora eu sou preto. Não sou mais negro. Aí não pode chamar de preto porque preto era cor. Tinha que chamar de negro. Agora não pode chamar de negro porque... Aí eu fiquei perdido. Loucura. Aí eu não entendo. Tu já sofreu esse tipo de racismo? Alguém já falou assim, ô branquelo? Não, eu sou pardo. Minha mãe é preta, meu pai é branco, é uma mistura. Você deu bem, ninguém vai te chamar nem de branquelo, nem de negão. Eu como trabalho na parte do e meu cabelo quando cresce que vê que ele é negro. Porque é negro também? É duro. É duro? Por isso que como eu trabalho na parte do psicológico, eu gosto de ir muito nos assuntos no contexto. Certo? Qual é a cultura do carioca? A gíria. O cara pode ser brancão, tá passando lá na ponta lá daqui, tá descendo a escadaria, ele faz uma besteira ali. O que a gente fala? Nossa, lá, nego dá mole, olha a merda que o cara fez, desculpa o termo, tá? Mas não é assim, o cara é branco, olha lá a merda que nego faz. Não é assim? A cultura carioca, mesmo sendo branco, a nossa cultura, a gíria já é essa. Implantado. Mas entra como preconceito. Já entra como preconceito. Por exemplo, aí no Maracanã, eu estava ouvindo vocês falar de futebol ali, mais ou menos, aí a torcida do Flamengo canta. Não, é tricolor. E a outra torcida, ela, não sei o que, na favela. Né? A do Flamengo fala é festa na favela, e eles falam outras coisas, né? E chamam o Flamengo de favela disso, de aquilo. E aí? Aí não é intolerância, tem um outro nome, tem um outro nome aí, tem a intolerância, tem o racismo, aí do gay tem que você é homofóbico, e tem um outro nome... A torcida também tem? Anti-torcida? Não, aí tem um nome dessas paradas aí, que não é da torcida, é tipo você chamar a pessoa de favelado, né? Aí tem um nome, tipo... O cara que é gordinho, aí você chama de bullying. Tem um outro nome também. Quer dizer, isso hoje no século XXI está muito complicado. Você não pode mais falar nada. Você não pode mais ser você, né? Você então não posso brincar. Resumiu tudo. Você não pode ser mais você. De Alexandre de Moraes, não posso então. Eu chamo de Alexandre. Eles chamam de Amin Kader. Pelo amor de Deus. Não, por favor. Gente, produção. Entendi. Corta essa página, não pode pronunciar esse nome aqui, porque senão vai criar um problema. Nem começamos, o cara quer acabar com o problema. O cara tá chamando, isso. Não pode. Gente, a única pessoa que pode ser falada aqui é Jesus.
Porque ele é o único que aceita. Entendi. A gente de qualquer maneira. O outro não. Se ele não gostar da tua cara, manda prender, cara. Então, por favor. Pô, esse cara é... Se ele não gostou, já era. Eu acho que ele... Se ele achar que tu tá imitando ele, manda prender. Mas eu não fico aborrecido quando diz que eu pareço com alguém, não. Ah, não fica não. Sabe por quê? Não vou citar o nome da pessoa. Não, Mas... por favor. não vou citar, mas quando falam que eu pareço com alguém, pô, mas eu tenho Cristo, pô. Isso aí. Esse alguém que estão dizendo que eu pareço é diferente. Aí eu levo Cristo. Pô, mas essa pessoa também tinha que conhecer esse Cristo, mas conhecer através de mim, porque eu pareço com ele. Isso aí, ó. Já saiu bem a vez, Isso aí, gente. Mas, gente, é brincadeira, pastor, porque aqui é fala pastor. Isso. A gente não tem medo de falar. Eu falei para não falar o nome, mas se Isso. tiver que falar o nome, questionar, brigar, por quê? Porque eu entendo que nós trabalhamos direto com a sociedade. Não só no espiritual, como também no social. Isso aí. Acho que pastor faz isso. Então eu coloquei alguns temas e puxei o assunto, levei na brincadeira, na polêmica, mas eu gostei muito da fala do pastor Kleber, porque ele fala uma verdade. Né? Quando ele fala sobre a mídia, sobre calar o pastor, e que acontece isso na sociedade, não precisa ser na mídia, porque às vezes não está na mídia, né? A mídia que está te calando, é o cara da comunidade que acha que ele é o dono da comunidade, que você não pode falar. Né? Você não pode fazer, você pode fazer aquilo, quando na verdade nós estamos aqui para ser pregoeiro da verdade. E isso nos custa, não tem como. Jesus pregou a verdade e foi para a cruz. Então os pastores vão pregar a verdade, quer ir para onde? Quer ir para Barra da Tijuca? Quer ir para Ipanema? Quer viajar? Vai Pregou ser a meio verdade, complicado, você né? tem duas opções. Você pode ir para Pacuda ou para Papuda, você vai escolher. Entendeu? Você escolhe para onde tu quer, entendeu? Tu está indo para Como a gente Papuda. tá no Rio, vai pra Bangu. Vai para Bangu, tá no Rio, vai para Bangu. Mas vai acontecer que vai ter mini culto. Já tem mini Vai vigília. transformar. Eles Já não tem, têm mini já tem na pagode. igreja. Eu chamei o cara lá Já e falei, tem vocês na- não tem mini já tem. pagode. Em Bangu tem, Estão sabia? querendo acabar com isso. Tem mini culto. Vocês sabem disso? Estão querendo acabar com isso? Até evangelização. Eu virei para um lá da lei lá, né? Tão Eu falei querendo. para ele, vocês não tem mini pagode, porque eu tô aqui até 4 horas da manhã, o pagode de vocês vai até 6 da manhã. Então, por favor, me respeita. Mas ele virou e falou assim, mas a palavra diz que vocês têm que andar 1 milha comigo. Se eu te pedir a capa, dê a túnica. Então, ó, a pessoa das trevas lançando a Bíblia Pegou para a mim. palavra. E ele falou assim, se eu bater na tua face, tem que dar outra. Falei, então, irmão, vê o que tu quer fazer comigo. Agora, cuidado que depois também vem Que aquele que a cobrança. eu não bato na você também dá uma palavra que a vingança é do meu Aí ele Senhor, falou, a mão dele é maior do que ele a minha. falou, os teus louvores, Tem pô, nem tu tira- como medir o pô, tu tamanho. pega as letras do mundo e bota letras evangélicas e mexe com a gente, pô. Tá afrontando, eu falei, não, irmão. Quando eu canto que eu era católico e macumbeiro, era. Da cocaína fui liberto, pô. Não, mas, pô, eu tô chorando. Não importa, irmão, a palavra vai te libertar. Pô, mas é você mora aqui, tá me afrontando. Falei, não, meu irmão, olha só. Eu posso te confrontar, mas cuidado que se tu afrontar o Deus vivo, a Bíblia diz que Davi falou, ó, tu afronta o exército Deus vivo. Davi confrontou, então eu posso te confrontar. Confrontar a gente aqui olhando nos olhos. Ele falou, gosto que você olha nos olhos. Claro, pô, olhar nos olhos porque os olhos tá força, pô. Isso aí. E ele tem que tomar cuidado para não se queimar quando você olhar. Isso aí. Entendeu? Então, quer dizer, existe também a tolerância da música. Né? Pastores acham que tem que ser aquele hino da harpa. Tudo bem. Pô, mas até os hinos da harpa estão botando com ritmo. Porque é coisa forte, né? Pra viver. Irmão Jesus. Mas não. Tem que cantar. Pra viver. Pô, irmão, Não, isso é piado. Isso aí que Entendeu? o pastor Kleber está É colocando. importante. A área dele Isso de é música. muito importante. A intolerância porque também é isso, música, né? isso. Eu trabalho na rua pesado. Eu vou, por exemplo, esse final de semana, acho que foi sexta, sábado. Acho que foi quinta, sexta e sábado. Sexta foi de manhã, no Gogó, lá na Taquara, e à noite dando pão com café com leite. Então, se eu não falar a língua, cara, se eu falar só a palavra, eu até falo com os irmãos que vão comigo, irmão, tem lugar e lugar. Se eu chegar na Cidade de Deus agora à noite e querer ficar, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Deus que me perdoe, tem gente que acha que eu estou falando besteira. Ah, irmão, eu falo de coração que Deus me perdoe, eu não quero perdão de vocês não, eu quero perdão de Deus. Eu estou jogando palavras ao vento, porque eles estão tudo drogados, eles não estão prestando atenção, eles querem comer o pão e vazar. Agora, de manhã não. Isso é estratégico. Eclesiastes fala tempo para todas as coisas.
De manhã não vai adiantar eu te levar para lá e cantar teu louvor do teu jeito agora. Não vai fazer efeito. É dar o alimento, ganhar a confiança, trabalho de formiguinha. Vocês vão ter o prazer de ir no evangelismo comigo. E queremos mesmo. Eles me abraçam, chegam, eu vou lá dentro no mato. Meus pastores estão, se estiverem vendo a live, o pessoal da minha igreja, minha esposa, eles sabem o que eu estou falando. Eu vou lá dentro, eu peço eu pego a mesa do traficante lá dentro. Pô, irmão, dá licença aí para botar lá a bolsa com o pão e o garrafão de café. Leva lá, meu pastor. É a linguagem. Não, e a pergunta é, será que eles não veem que nesse momento não tem intolerância alguma? Porque o cara que está lá, né, drogado, viciado, talvez ele é espírita. Talvez é um evangélico afastado. Tem. Um católico. Todo tipo. Todo tipo, porque tá? Um treinado, um ateu, um homossexual, todo tipo, tem todo tipo. Lésbica. Você encontra todo mundo. O amor de Deus, ele não faz preconceito para ajudar a pessoa. Isso aí. A diferença é que quando esse amor chega, ele transforma a pessoa. Isso aí. Aí a pessoa vai e deixa de ser homossexual porque ele encontra uma verdade bíblica. A pessoa deixa de ser viciado porque ele encontra uma verdade que liberta. A pessoa larga o catolicismo, larga o espiritismo porque ele encontrou o Cristo. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a crença. Agora, eu não posso dizer assim, olha, nós não somos... Porque a fala também sobre a religião, acho, gente, que ficou muito banalizada, tentando defender um lado, nós batemos no outro. Eu acho que isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. O Amado está lá fazendo um trabalho de rua, eu entendo que é a igreja de Cristo. Porque quando a gente fala que a gente não tem denominação, então a igreja está fazendo. Então eu não estou lá, mas eu faço parte da igreja, é como se eu tivesse. Isso. Porque se toda a mão for para um lado só, e dizer, pé, vem comigo. Meu irmão, já era. Imagina o pé tentando fazer o trabalho da mão. Pensa bem, gente. Pensa eu levantando meu pé para poder pegar aqui o copinho. Pensa que loucura. Não dá. Aí a mão Jesus fica assim. Não é a cabeça, não é só a mão. A mão fica assim. Mas o pé não vem comigo. Ele não faz esse trabalho. Então esse trabalho é do amado, porque Deus deu esse dom e essa parte de cooperação no corpo do amado. Mas isso quer dizer que todo o corpo está fazendo. Porque quando a minha mão pega, eu não posso dizer que meu pé não está participando. É isso aí. Entendeu? Só que as pessoas acham que não é bem assim. Aí ficam assim. É uma visão minha, eu quero que os amados falem sobre. Vê se eu estou correto. Já que fala pastor, o bispo fala aberta. Depois que o cara passa de pastor, ele começa a falar mais ainda. Linguarudo, que é uma beleza, porque eu tenho dom de língua, né, cara? Eu tenho dom de língua, eu falo mesmo. Mas aí eu penso, o cara fala assim, ó, nós não somos religiosos. Mas quando eu era garoto, quando eu aprendi na escola dominical sobre religião, eu falava que religião é religação. Eu não sei se eu estou errado. Trazer o homem. Religação. E a minha religião me ligava a Deus. Então, se é religião, é ligação. Aí hoje me ensinam que eu não sou religioso. O que eu vou fazer com a minha base religiosa? Aí diz que religião é dogmática. Eu aprendi que os dogmas da igreja têm que ser guardados. Ah, mas isso é coisa da igreja católica. Mas dogma não é costumes? Não é norma pré-estabelecida? Então, tudo bem. Se eu aprendi a ir para a escola dominical, todo domingo de manhã, se eu aprendi que tem um horário para chegar, um horário para sair, se eu não posso faltar igual à missa, eu não posso faltar ao estudo bíblico, eu criei alguns dogmas para poder nortear a minha vida? Criei. Então, eu sou dogmático. E se eu perder os dogmas, eu deixo de fazer. Aí eu perdi a religião, não se ligo mais da igreja nenhuma, porque eu não sou religioso, então eu não sou obrigado a ficar seguindo um pastor, porque eu não sou religioso. Eu não sigo o dogma, porque eu não sou religioso. Logo eu sou o quê? Um desviado. Um desengrejado. Um sozinho. Um sozinho. Por quê? Porque tentando justificar algo, eu fui tirando as bases. E eu acho que é um perigo para a gente poder não ferir algumas religiões, falar que não há religião. Veja bem, há uma religião que nos liga ao Deus verdadeiro. E há religiões que ligam a outros deuses. Então, o cara que tem um princípio religioso, ele vai se ligar a algum Deus que ele crê. Não é? A religião não liga à divindade. Se o cara lá serve os astecas, ele vai se ligar aos astecas. Ah, eu sirvo Dagon, você é religioso, é Dagon. Eu não, eu sirvo o Todo-Poderoso. Então, o Cristo me ligou ao Pai. Eu sigo os evangelhos por causa de quê? Porque são discípulos do Cristo e recebeu a missão de pregar e manter o reino aceso. Eu recebi, eu creio. Agora,
Todo evangélico se torna evangélico porque segue os evangélicos. Quando eu seguia o princípio católico, era o quê? Católico. Aí os caras ficam, não tem religião legal, mas toda vez que tu vai fazer uma fichazinha, o cara pergunta, qual é a tua religião? Pô, então tira isso daí, pô. É isso aí. Tira isso daí, vocês querem banalizar a palavra que me ensinaram a vida toda, e isso está quebrando terrivelmente o princípio do reino, porque o cara, eu não tenho religião, pô, então você é o quê? Tu segue o quê? Tá ligado ao quê? Não, tô ligado ao Cristo, então você é cristão. Eu sou cristão, então a tua religião é o quê? Cristã. Acabou, tá resolvido, você é ligado. Você é o quê? Eu sou ligado a Buda. Não, eu quando eu vou para entrevista, eu falo, qual é a tua religião? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu escrevo cristão. Sou evangélico. Antigamente é protestante, que a gente não sabia no que protestava, mas protestava, sou do contra. Agora, estão tirando tudo isso com pretexto, gente, que, assim, pastores me corrijam, um pretexto de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de profundidade. Aí quebram toda a base para criar um novo. Os caras não sabem criar o novo em cima do que já existe, porque nada que é novo vai surgir sem o velho. Como é que você faz a diferença do velho para o novo? Do novo para o velho? Se não existiu o velho, como é que vai saber que é novo? Falando de denominação, aí eu de novo entro no contexto. Sim. É o fanatismo em todas as religiões. Por exemplo, sexta-feira eu estava evangelizando com os irmãos que o pastor me convidou na Taquara, cada um fala um pouco, a gente panfletando, aí pede oração. Acabou, a gente ficou ali batendo um papo. E aí a opinião de cada um, foi como eu falei aqui antes de começar, a nossa digital. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, segundo o último censo. Cada um tem a sua digital, a maravilha de Deus. Fora o que morreram e fora o que ainda vão vir até o dia do juízo final. Até o dia que Deus, Jesus descer e vir buscar a igreja. E eu falei, não, o quê? Aí entrou o assunto de futebol, aí eu falei, não, eu sou Flamengo, volta e meia eu vou no Maracanã. Aí o pastor virou para mim, ô pastor, isso é pecado ir no Maracanã. Eu falei, pecado? Aí, sabe, o tal do fanatismo, religiosidade, eu falei, mas pastor, por que pecado no Maracanã? Não, porque tem briga. Eu falei, mas briga quem quer. Eu vou lá ver meu clube, eu sou flamenguista, eu gosto de ver o jogo. Eu levo minha esposa, levo minha filha. Pecado tá no Maracanã e pecado também quem tá lá jogando, que tá transmitindo pecado. E se o Neymar congregasse na igreja? Não, olha aqui, olha aqui. Pera lá. Mas eu já passei por isso. É pecado tu ir no Maracanã. E quem tá lá é o Neymar, que congrega na igreja e dá o dízimo na igreja dele. Não é pecado. Não, olha eu pegando ele. Meu pastor, eu mostrei uma foto na praia. Olha pegando. O pastor falou assim, tu tá na praia? Rapaz, a praia é do diabo. Tudo bem, passou tempo. Preparei um peixe, que eu soube que ele ama peixe. Aí tirei da água salgado o peixe. E aí botei falei, a esposa dele, faz esse peixe. Quando o peixe veio, aí eu bradei. Aí botei a mão e falei, legião. Vai saindo, ele falou, tá repreendido para ser um peixe. Não, pô, peguei na praia. Você é diabo e seus demônios. Pô, então, veja bem, olha é muita hipocrisia. Isso aí que é intolerância, pô. Eu era esse religioso, fariseu, Isso, falou a palavra perfeita. Pastor, olha eu. E eu escutei, falou que torcia pro Fluminense. Aí aquele se liga do Senhor, o Espírito Santo no meu ouvido. Vai, meu filho, agora. Ah, meu Deus do céu. Agora. O Espírito Santo falou no meu ouvido. Eu falei, não, mas vem cá. E o Pedro, o atacante do Flamengo, que é evangélico, então ele está em pecado? Preste atenção, pastor, ele foi até do Fluminense. Aí eu joguei uma brincadeira, eu falei, agora eu jogo a isca.
Ele veio pro Flamengo para poder ser campeão, porque o time do Fluminense ainda tá caidinho. Ele não, fomos o último campeão da Libertadores. Eu falei, mas como é que o senhor sabe? Na televisão pode assistir, no Maracanã não? Aí se calou. Por isso que a área da música por isso que a área da música do levou, porque a letra fala, aí eu joguei. Aí a letra fala. Deixar o pastor falar é um perigo, meu irmão. Olha, os caras são um baú, meu irmão. Fala, pastor, por quê? A pessoa que está em casa quer ver aqui presença de pau, quer ver o Espírito Santo falar e embora. Então, veja bem, a letra fala com a igreja. Fala até com o religioso, naquele que, pô, não sou que nem esse aí, não sou que nem esse. Mas, o que a letra diz? Muitos me conhecem pelo nome. Isso. Outros me conhecem só de ouvir. Mas que não é santo não, que tomou do cheiro não. Conheço ele, eu sou bem conhecido. Por isso que eu não fico triste quando alguém vê chegar o Kleber e chegou esse cara dançarino. Então, e aí é que eu vou cantar mesmo para que o Espírito Santo entre nele e fale, pastor, a pergunta é, eu devo ou não devo ser religioso? Poxa. Depende, eu acho que tudo depende da ocasião. Como a palavra diz, né? Até para todas as coisas. Ser separado? Hã? O que é ser religioso? Se o cara é separado... Eu estou entrando no lado do fanatismo, tipo esse pastor. Então não devo ser fanático. É fanático. Isso aí. Porque uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser fanático. Minha religião é evangélica. Eu posso ser torcedor e não fanático. Isso aí. Exemplo. Isso aí. Eu já fui fanático. Já que tem torcedor fanático, tiro. Eu não devo ser torcedor? Porque tem torcedor fanático? Brigão que já levou tiro. Isso. Eu tenho que parar de torcer? Ou eu posso torcer com moderação? Isso aí. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Bispo, o senhor vai a presidente da República. Olha só o que eu vou falar pro povo. Tomei posse agora, gente. Aí o senhor vai lançar um slogan, que a camisa que é de fé de Deus é rubro-negra. Aí o senhor passa num bairro que é só de vascaíno, tu vai morrer. Então as pessoas, elas não focam Cristo. Foca a pessoa, que a pessoa está falando. Então, nós, como religiosos, tem que mostrar Cristo. Porque a religião é para mostrar alguém, pô. Porque o próprio Jesus falou, vocês seguem que vocês não conhecem. Porque Filipe falou o que em João 14? Senhor, mostra-me o Pai. Estamos no jogo, no Maracanã. Estamos no Maracanã. Tá me entendendo? Mostra-nos vai comigo na mochila. Mostra-nos o Pai, Senhor, que já basta. Jesus falou, estou tanto tempo. Antes eu ia para brigar. Ela nos conhece tão hoje, isso aqui vai comigo na mochila com a minha esposa, no Maracanã. Enquanto meus amigos lá da Jovem. Caraca, quanto tempo, irmão, tá sumido. Então hoje eu tô na igreja. Isso, o pessoal que vai assistir. Só fazer uma colocação, bispo, aqui perto. Tinha um rapaz que ele foi jogador de futebol, né? Ele treinava no Fluminense. Aí o pastor da igreja dele, aqui perto, falou assim, você vai ter que escolher ou o futebol ou a bateria. Ele tocava a bateria. Ele escolheu o quê? Aí teve que escolher, ele escolheu o futebol. Então ele foi impedido de tocar na bateria. Mas quando ele assinou o contrato, o pastor quis o disso. Toca até guitarra. Ele voltou a tocar bateria. Toca até guitarra. Não, gente, falando assim, eu fico até envergonhado. Forte. O pastor não pode contar essas histórias, não. É muito bom. Olha, fiquei agora assinou o contrato, voltou a tocar. Voltou a tocar. Tá, mas aí então vou fazer a pergunta. Gente, desculpa. Religião, claro, isso. A gente está aqui para isso. Veja bem, vou reformular a pergunta para que você possa entender. Devo ou não devo ser religioso? Eu sou religioso, mas não sou fanático. Isso aí. A minha religião bem aberta. É evangélica. Isso aí. Isso aí. Então, e posso discutir religião porque Jesus me levou em cada uma delas. Mas tem um ditado que diz que religião, futebol e política não discute. Não discute, mas vai falar para um homossexual sem tossir, que ele te rasga todo, que ele fala, tu não vive o que eu vivo. Então, é importante cada um ficar no seu chamado. Cada um fica na vocação. Foi chamado. Então, eu gostaria só de dar uma parte assim, uma palhinha, porque eu estava conversando com um pastor, conversando com ele falou algo muito interessante, que foi assim,
o bicho, os animais de estimação que tinha, que dormia com ele, isso aí eu fiquei impactado. No jacaré, lá no Campo da Abóbora, eu dormia com os ratos. Dormias com os ratos? Lá naquele lixão. Que isso? Gente, Nenhum tipo Não tá me entendendo porque eu não critico ninguém, pastor. Eu não critico nada. Então tu tem que vir num programa pôr de graça. Ele tem que vir contar o testemunho da gente. Ele deu o dom de Adão. O que é dom de Adão, pô, ficava com os animais, não mordia, não mordia. Aqui tem mais que Adão. Tem alguém que é muito. Peraí, falava com os ratinhos. Aí, pegou leptospirose. Nunca. Que isso? A pandemia toda, eu, minha esposa, meu pastor Nelson, eita glória, pastor, e a missionária Ana, se estiverem assistindo, o evangelismo, não paramos o evangelismo a pandemia toda, nem no auge, e não usávamos máscara. Engraçado, pensei que era só a gente. Não é para glória, nossa glória é dele, nós somos apenas instrumentos dele, para levar a palavra dele. Eu passei a usar só para tirar foto que a minha pastora Adélia pediu para usar. Para não escandalizar o outro. Acho que isso é muito importante, né, gente? Ela, irmão, pelo menos para tirar foto. E a Covid bateu. E agora? Para cantar, ainda tinha CD aí, irmão. Cantou? A máscara? Vai ser, irmão. Quando eu louvar, Tinha vai uma vir cura intolerância aqui. religiosa também, né? Comportamental. Ó. Sangue poderoso que limpa o pecador. Eu sei, sangue glorioso que saiu do meu Senhor. Este sangue cura AIDS, diabetes, o pulmão. Jesus cura câncer e demônio. Ainda não tinha Covid, não. E cura Covid aqui, irmão. Todo mundo tira a mão. Fala, pastor, irmão. Eu vou quebrar a paradigma, meu irmão. É forte. Então, religioso é esse. Então, ser religioso não é pecado, né, gente? Não é pecado. Agora, tem uns e outros. Agora eu tenho que falar uma coisa que, como o Aldo falou, são fatos. Desrespeito. Tem uns que estão aproveitando isso para quebrar princípios. Sim. Tá? Então, assim, o fanatismo ele é considerado, né, um excesso. Né? Agora, a falta, o que é? Então não posso ter excesso, mas também não pode faltar. Pô. Eu acho que o equilíbrio está aí. O cara não pode chegar e dizer que o pastor, por ter culto 3, 4 vezes na semana, ele é religioso porque tem culto na igreja 3, 4 vezes na semana. Não. A pessoa não pode dizer que uma igreja fica aberta, igual uma 24 horas universal, 24 horas é religioso. Não. Sabe? Até porque é revezamento. Aí o cara não quer vir para o culto, chama de fanatismo. O cara não quer subir o morro, chama de fanatismo. O cara não quer ir para as esquinas, brigar lá por alguém, para que alguém não ia morrer, chama de fanatismo. O cara não quer falar do amor de Deus todo dia, toda hora, diz que somos fanáticos. E se defende em cima dessa questão. Até a obra social. Você entendeu? Assim, quantas vezes alguém deve ter olhado para o missionário Márcio e falado assim, esse cara é fanático, pô, o jeito dele. Aí quando vê você cantando, Lelé da Cuca, meu irmão, desequilibrado, fanatismo puro. Você tá entendendo? O cara não compreende, não entende, não quer ou não quer entender, sabe? Aí ele rotula de fanatismo. Então, a minha preocupação hoje, eu levantei esse ponto com os pastores, fala pastores, porque se a pessoa não te conhece, ela te rotula. Sim. E alguns de nós somos fanáticos. Olha o que ele falou aqui. Plena Covid, o cara... Jesus cura, Jesus liberta, nego tá assim. Fanático 1, fanático 2. Plena Covid, o cara na rua, cuidando dos abrigados, cuidando. Fanático 5, fanático 4. Aí vem no Ministério Crescer, a porta não fecha, culto lotado. Aí ele fala o quê? Rei dos fanáticos. Aí esse fanático tá falando que tu tá no evangelismo, plena Covid, abraçando, pessoa tá lá tomando a injeção lá para não morrer da Covid. Fanático, pô. E é crente. E é crente. Não, Jesus cura, mas... Não, e detalhe. Pera lá. E idólatra, porque tá acreditando no homem, numa vacina que não serve para nada. Não, não serve para nada, mas eu tomei. Tomei 5, se vir 6 eu tomo, irmão. Eu não tomei. A fé de cada um. Eu tomei.
Sabe por quê, pastor? Tombou um vizinho do meu lado. E eu fiquei sabendo que ele não estava com vozinha. Eu falei, pô, É a hora que então veja bem, né? A Bíblia manda ser prudente como a serpente. A Bíblia manda obedecer à autoridade. Os médicos. Gente, Então, bota mais fala, um pastor. aqui pra mim. Agora, Porque ó, me dá, eu tenho que agora, não ó, eu acho bonita a fala dele. Eu não tomei. Mas ele não colocou isso como uma regra. Não, isso aí é aí. pra religião. Aí Minha é pra mulher religião. tomou, minha filha tomou, minha mãe, minha sogra. Eu falei, Pô, eu particular. não tomei uma. Entendeu? Tomei uma porque eu fui brigar por causa do trabalho. Ah, tomou. Então Né? tomou. Então se tomou uma, já tá. Já, Tomei já tá. uma. tomou, já tá. Religião hoje, o que acontece? Comprei uma Bíblia fininha, né? Essa Bíblia fininha agora é de pregadora. Parece até um livro. Falei, pô, vou comprar porque onde chegar e impactar. Aí o pastor da igreja falou assim, não, você é pastor presidente, comprou uma de púlpito pra mim. Então veja bem, e aí? Fanatismo? Pô, ele comprou, mas é muito pesado. Sexta-feira Pô, treze. já passei já da idade, vai dar bolsite. Comprou pra sexta-feira. Posso dar um Tá exemplo entendendo? clássico? Olha só, não é a Bíblia que prega, a Bíblia diz que o Isso. Espírito Santo falará na vossa boca. Mas o homem uma precisa verdade na entender, cabeça do o homem precisa demoniado, ó. entender que tem pessoas que falam assim, pô, mas Deus chamou Moisés pesado de boca, Deus chamou Pedro indouto e sem letra. Peraí, aí não tem que estudar? Poxa, foi um apóstolo, não falar não, foi um apóstolo que congregar comigo, apóstolo e pastor, esposa, tá? Espero não falei teu nome não, mas ó, quero dizer para você uma coisa, a Bíblia manda homens aptos para ensinar, Que é isso? ser exemplo dos fiéis. Então, eu fiz o quê? É apóstolo, botei logo na escola dominical. Professor, né? Pô, apóstolo, que o apóstolo... Outro nível. A sombra do apóstolo Pedro curava. O suor de Paulo, pô, esse cara tem que suar aí, irmão, jogar um pouquinho em mim aqui que eu quero mais hinos para estourar. Enfim, a pergunta foi, quem foi Abraão e quem foi o sobrinho de Abraão? Tô falando, mas ele tem que escutar isso. Quem foi o sobrinho de Abraão que Abraão levou? Ele falou José, Jacó, mas não falou Ló. Pô, é apóstolo. É isso que eu estou falando, irmão. Aí vai falar que eu sou religioso? Não, irmão. Homens aptos para ensinar. E a gente tem que pegar esses homens que diz que dar oportunidade. Quer conhecer homem, dá poder e dinheiro, né? Isso. Aí fica, não dá não. Pega ele, né? Pô, tu vai dar uma palavra aqui, traz uma exegese. Traz aí. Ô, irmão, o homem não sabe de nada, é apóstolo. Aí agora quando eu vejo ele, fala discípulo. Acabou. Pô, eu sou apóstolo, não. Antes de ser apóstolo, foi discípulo. Foi rebaixado. Tá entendendo? É isso que essas pessoas usam isso como religião, não ser apóstolo. Eu sou servo. E a humildade é o quê? Reconhecimento de Estado. Se eu não sei aqui, estou aprendendo com o senhor, pô. Você vai fazer uma pergunta para mim, eu vou ficar. Quer ver, pastor Pedro? Quer ver, pastor Pedro? Peraí, que eu esqueci. Não esquece, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará vos lembrar. Então quer ver a palavra fanatismo? Vou dar um exemplo. Vou resumir tudo que ele falou aqui. Você falou da praia, né? Eu falei outro lance do futebol. Vou perguntar para vocês, vocês vão à praia? Poxa, irmão, coronavírus pesado. Eu não tenho pão que eu não vou. Mas vai, já vou. Vou, não tem problema de ir. Poxa, maravilha. Você já viu o fanático como é que vai à praia? Ou camisa comprida. Poxa, então sou eu. Calça de social. Sou eu. Pegou. Não é. Você me pegou. Me pegou. Não. Sou eu. O senhor continua sendo religioso. Mas o senhor bota isso para todo mundo? Não. É isso que eu tô falando. Então não é. É isso que eu tô falando. Não, senhor. Olha só. Aqui tem que ter Bíblia e tudo. Paulo falou assim, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Isso aí. Eu plantei, Paulo regou, Isso mas aí. Deus dá o crescimento. Então, o religioso tem que ser esse. Cristo, mas eu falo, se eu vou na igreja pregar e falar lá que tem que usar paletó, eu vou com paletó, pô. Mas primeiro eu faço o pastor cair na minha graça. Estou sentado perto do pastor, qualquer paletó, mas eu sou muito, eu não gosto de lenço, eu gosto de suar bastante, mas só que isso aqui tem um gogó aqui. Eu posso abrir um pouco? Isso aí. Eu vou abrir exceção para você, cair na tua graça. Então, não, aí fica, fala paletó. Não, aí eu. Aí é o religioso, aí eu. É isso que eu ia te colocar. Respeitar, pô. Entendeu? Você vai desse jeito? Amém. Eu vou de camiseta e bermuda. Tranquilamente. Aí ele falou, você está em pecado, irmão.
o Espírito Santo falou para mim que eu não posso mostrar meu corpo pessoal na Mas praia. falou para ele, não falou para você. Então vamos lá. Fala, pastor. Pastor, gosta de Bíblia. Fala, pastor. Capítulo 21, versículo 7 de João. Pedro estava pescando, abre aspas, nu, veste menor, devia estar com a tanga. Jesus aparece lá. Ele se joga na água. Mas antes de jogar, João vai falar para ele o quê? João vê que é Jesus. É o mestre. Então, tá nas quatro aqui. Enquanto o mestre Não vou dizer. Tá nas quatro aqui. De repente vocês não estão vendo Jesus, eu estou vendo, pô. E tu vai ficar me apontando, me acusando. Não olha a aparência. Não vem com minha aparência. Aí a Bíblia diz que João falou: Pedro é o Senhor. Mudou. Aí é outra história. Eu tô correndo na praia com meu shortinho apertadinho, Jesus. Pô, eu vou lá e pega a minha calça. Eu vou chegar aqui. Entendeu? Então, religioso É igual empresa, quando o patrão não tá, o que é o funcionário? Nós temos que pular para outro tema. Mas deixa eu só tocar nesse assunto. Por que eu falei sobre isso, né? Porque tem muita gente confusa sobre isso. Tem muita gente se perdendo nisso. E afasta as Não, pessoas. é isso Quando a aí. pessoa entra, por exemplo, eu quando aceitei a Jesus, eu sou desse tempo da roupa até aqui, eu sou do tempo da calça comprida. A Assembleia de Deus não usava bermuda, eu sou desse tempo. E quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei todo o princípio da igreja. Não tem esse negócio de eu entrar e querer mudar. Sim, poxa. Não fico fora. Quando eu entro num segmento, eu vou seguir o segmento. Isso é obediência, não tem como. Isso aí tudo. Entendeu? O cara é todo discípulo de segmento. João, de João, tá? De Jesus, de Jesus. Se do João jejum, é problema de João. Se o de Jesus não jejum, o problema é de Jesus. Isso aí. Cada um segura a sua responsabilidade. Isso Quem aí. é o teu mestre? É fulano. Então, meu irmão, É esse o meu que ministério é pensamento. de tal? É batista. Então seja batista. Da glória, não faz nada, porque os caras não dão. Você está lá, então você aprende lá. Agora, se você é pentecostal, não fica de boca fechada não, que dá ruim. Fica Isso feio. aí. Então, Isso aí. assim, eu quando o Amado falou da praia, eu ia assim, se bobear, eu vou até hoje. Os meus membros estão me vendo e sabem que eu não ando de bermuda. Mas é a cultura minha. Isso Eu aí. aprendi assim. Isso É aí. igual o Nazireu de Deus. O cara ele não dá bebida forte. Tá, aí é com ele, não corta cabelo, é com ele. Agora vai reclamar. Ô, tá careca. Pô, irmão, eu sou Nazireu de Deus, por acaso. Você que é. Deixa o teu cabelo crescer, não corta Isso você. aí. Entendeu? Então, eu entendo assim. Só que hoje as pessoas estão generalizando para se defender. Esse é o perigo. Não está havendo equilíbrio. Entendeu? Você não concorda comigo, para me defender, eu arrebento contigo. Aí entra o que Jesus falou. Aí daquele que veio o escravo. É isso que eu não Aí daquele que concordo. veio o escravo. Porque não é Tem que pecado, haver o mas. respeito. Não é pecado, mas se vê o senhor na rua ali de bermudinho, de camisa. Meu Deus, desviou o bispo. Isso aí. Por que vai entendeu? tentar Aí política? eu- Você já é política. Não, porque, entendeu? O senhor não quer. Se o irmão se escandaliza comer carne longe do teu irmão, perto do teu irmão, não come. Pô, mas em casa eu brigo. Então, porque É hoje, isso aí. O que acontece? Os caras abriram muito, né? Eu sou do tempo, assim, eu sou meio velho, né? Coisa assim, velho assim mesmo. Eu sou do tempo que tinha certos princípios que a gente tinha que seguir e pronto. Não mudar, é benção pai, benção mãe. Agora hoje, qual é? Tudo bem, coroa? E aí, Fala aí, coroa. tal. Eu não consigo e nem deixo meus filhos fazerem isso. Mas tudo bem, mas tem gente que acha que é legal, porque o psicólogo diz que você tem que interagir, tem que falar a linguagem igual. Não, criança é criança, adulto é adulto. Para mim. Então os princípios são esses, para mim não muda. Agora, se o vizinho quer fazer diferente, aprenda na casa dele. Isso aí. E eu vou estar aqui. E sem precisar de mim, eu vou estar aqui, mas não vou mudar por causa dele. Isso aí. Então hoje eu tenho pastores, tenho líderes, meus jovens andam de bermuda, vão para praia e tal. E eu sempre falo para eles, ó, com a decência. Aí na minha casa tinha piscina, o cara ia tomar banho, ó, de camisa. Mas por que tomar banho na piscina? Porque as meninas vão ficar olhando pro teu peito. Por quê? Porque elas não podem tirar a camisa, elas estão doidas para tirar a camisa também. É isso Mas aí, então só que- vamos respeitar. Só que Isso se aí. elas Isso é não podem foda. tirar a camisa, você também não vai tirar. Eu não posso tirar, bicho. Tem duas tatuagens Entendeu? que mexem aqui Ó, nesse peito. pensa. O quê? Pensa. Ó, na época da novela daquele Francis Day? Não, que jogava bola, que era. Ah, você quer Francis Day? Que era um ator que jogava bola, que era Ah, eu sei. cantareira. Então, Eu sei que era só flamenguista. que eu imitei aquele cara. O clone. Que eu imitei aquele cara, porque meu cabelo repartia no meio até que nem ele. Aí eu fiz uma tatuagem que nem ele, um Murilo sol Benício. saindo da lua, né? Eu lembro, Isso, eu lembro. e tinha o tal do Vetorazzi e tinha ele, que jogavam bola, né?
Era o Luquinha, ele interpretava o Luquinha, jogador. Eu andava que nem ele na areia da praia. Que coisa, irmão. Hoje não pode. Eu era imitador de homem, entendeu? Mas só que o que acontece? Se eu tirar a camisa, meu irmão, vai dar um baque. Ai, que tatuagem, um solzinho. E do lado o meu nome, Kleber. Entendeu? Porque, veja bem, então, é verdade. Se escandaliza, entendeu? Eu evito. Entendeu? Você crente, tá com os irmãos crentes, sem camisa. Entendeu? Porque eu também tenho tatuagem. Eu tenho Marcas. e mais. Eu fui pregar numa igreja na Penha. Agora vai tropeçar se tu vê o irmão sem Isso. camisa? Tu vai tropeçar? Não, eu fui pregar numa consagração de mulher na Penha. E fui com blusão, tranquilo, todo social e tal. Mas o blusão era transparente, eu sou muito. Colou. As duas tatuagens já mostrou. E tava uma irmã sem recuperação assim, ó. Eu vou deixar. Sai, pombagira. Sai, tá de olho nela, tá? Falei, tá fechando os olhos. Tá querendo. Mas ela tava de olho vendo a minha sensualidade. E como tu faz? Entendeu? Quando dá aquela pegada. A menina que tava solteira, ai meu Deus. Mas não é, meu irmão, é meu, é Deus que. Entendeu? Porque tem homem também que fala. Pai do céu, a minha irmã, meu Deus. Olha o jeito dele, a paz do Senhor. Mas já tem aqui, a paz do Senhor, ai meu Deus, a pegada do Senhor. Entendeu? A mesma coisa é uma mulher, entendeu? A gente não compra o produto por ver ele, não, tem que experimentar ele. Mas não pode, na igreja não pode. Aí tem que ficar em oração para Deus revelar, porque na igreja é uma coisa, em casa é outra. Então eu entendo. Mas as pessoas, eu falo, ninguém vai casar com o cão morto, irmão. Ninguém vai ficar na igreja de um pastor, vai querer ficar na igreja do pastor Bispo, Alegre, Kleber Santos, mas só que o religioso não, ele quer vir, ele quer adaptar, ele quer colocar, ele quer implantar. E a gente às vezes perde a fala por causa de uma doutrina. Lá na igreja o pastor marca o Moisés e eu sou Josué, pô. Teve um músico que foi lá, falou, poxa, dá pra congregar aí que eu tô sem igreja? Eu falei, pô, músico, toca tudo, toca até ventilador. Ventilador consegue. Ele falou que toca tudo. E coral, tudo. Eu falei, não, aqui já tem Ministério Louvor. Ele virou e falou assim, pô, mas me dá um salário de 400 começando. Eu falei, o quê? De brincadeira. Aí já, espada, Bíblia. E o pastor, calminho, né? Ele falou, eu gosto de conversar com o pastor ali, que é calmo. Eu falei, não, meu irmão, ele é Moisés, vai embora, daqui a pouco continua o Josué. Aqui é espada. Pô, não quer nem saber de mim, só quer conversar com o pastor Marco no ver. Então veja bem, então na igreja tem que ter isso, pastor. Tem que ter o senhor que quer falar assim, mas tem que ter o outro do teu lado, ó. Vai conversar um pouquinho com ele lá. Pô, quando vai conversar, pô, não gostei do senhor. Porque o senhor às vezes facilita para ele, não vai pecar, facilita alguma coisa, e o outro já não vai facilitar, porque tá vendo que é maldade dele. E tem pessoas assim na igreja. E a doutrina, né? Por exemplo, não deixa a mulher tomar santa ceia porque não é casada com o marido e o cara não é da igreja. Mas aceita o dízimo, eu fala, da pastor, mulher. isso é entra agora. Poxa, pode ser outro. Assunto polêmico. Pode jogar na Mega Sena. A Bíblia diz. Mas faz rifa na igreja. A Bíblia não proíbe beber. A Bíblia não proíbe beber. Olha só, não proíbe beber. Mas a Bíblia vai dizer assim, Paulo fala, tudo na vida é lícito, mas nem tudo me convém fazer, mas não me deixarei ser dominado. Entra nisso aí, dominado. Isso aí. Poxa, prega na igreja. Não, tu não pode beber não. E vai uma pessoa que já viu na Bíblia, pô, Jesus transforma água no melhor vinho, e melhor vinho pega rápido. Melhor vinho não pega rápido, não, o cara fica aqui, ó. Melhor vinho. Imagina o final daquela festa do judeu, como é que estavam aqueles convidados. Não, eu já peguei Quem transformou? Jesus. Aí eu já você peguei um fanático que falou que naquela época o vinho não continha álcool. Agora eu vou falar pra você aí, ô fanático religioso. Eita, glória! Jesus permitiu esse bom vinho porque depois pegou todo mundo, sabe como? Desiludido, triste. Traí. Minha mulher me traiu. Aí Jesus então colocou no céu e ele aceitou e foi liberto. Aleluia! Pelo mesmo Deus. Evangelho segundo São Kleber. Eu falo isso. Evangelho segundo. Aí botou todo mundo Deixa o no pastor falar pra tu ver.
Esses pastores... Mas entendeu o que ele Gente, colocou? entendeu? O contexto. Gente, Pegou o eu contexto? peguei o contexto, assim, eu vou botar fogo. Deixa eu botar um pouquinho de fogo, vou jogar. Isso, joga a gasolina. Joga gasolina, veja bem. A abertura, né, quando a gente fala de religião, fanático... Isso. e gente Olha onde foi hipócrita, parar, hein? olha onde foi E parar. tudo está enquadrado. Tudo enquadrado. Achei que tá falando Mas aqui. o tempo todo eu tô vendo você. Esse é o religioso. Vocês estão botando peso no religioso. Não, Eu me mas senti é um religioso. nome Eu que me já senti está no mal. nosso habitat, é o Eu fanático. tô falando. Mas aí quando pegaram esse religioso e enfatizaram Isso. quebrou os princípios da Isso sua aí. religião. Isso, agora eu Temos te que tomar entendi. cuidado com isso, porque senão as pessoas acham que todo crente é religioso, porque de fato é. Aí sabe o que o cara fala? Eu não quero ser crente porque eu não quero ser religioso. Eu não quero estar na igreja cumprindo o princípio porque eu não quero ser religioso. Mas aí 1 Eu Coríntios não 15, quero. 33 vai falar aqui. Não vos enganeis, que as más conversações Corrompe. Isso aí. E a gente pode estar com uma conversação aqui, mas você tá de tanguinha, pô. Eita glória! E sou pastor e ele também. Más conversações, mas estamos falando de Cristo. Então, o senhor tem mente de Cristo, pô. Não vai deixar ser dominado. Agora, se for Isso dominado, aí. pô, o Cleberson tá botando o senhor pra jogar, pra correr na praia de tanguinha. Não tô falando, não tô correndo. Mas tô falando porque o que acontece? Pô, Cleberson Deixa eu beber é aqui. persuasão, irmão. E temos que cuidar com a persuasão. Então tem que saber até quem leva os altares, porque querendo ou não, meu irmão. Deixa eu beber aqui de novo. Fala, Falou do tanguinho, eu fiquei É com foda. As más conversações Eu sei. corrompem o bom costume. Eu com o meu preparo Entendeu? físico que eu tenho de tanguinha, Entendeu? Eu Vamos fechar a igreja. nunca vou falar Não, aqui né? uma coisa que eu faço na prática, que não está fazendo mal para mim, falar que na prática que vai escandalizar você. Por que eu vou falar? Davi entra dentro do templo e come o pão da apropriação e não morre. Entra você e eu. morre. Então deixa eu falar, Deus fala assim, ó. Eu dou para quem eu quero, permito para quem eu quero. Então fica você na tua. Isso Não aí. acompanha a Kleber Santos não, que a primeira favela que tu entra para falar pro bandido, ele manda te amarrar e botar no micro-ondas. Porque tu é intolerante. Eu sou religioso e vou lá falar de Cristo. Aleluia! Kleber Santos, gente, Brincadeira, cara. denunciou que Kleber Santos é religioso. Nós somos religiosos, pode nos Isso. chamar de fanático, pode Poxa, chamar de é. pastor. Por que eu toquei nesse assunto? Nós, falta pouco aqui, a produção falou que eu não tenho que terminar. Faz isso não. Vai, agora que começou a esquentar aqui, Poxa, agora eu já tô até suando Tá aqui, maravilhado rapaz. ali. São 4 horas. Meu Assim, Deus. 4 horas é pouco, gente. Vocês têm que esticar isso aí. Faz Mas mal. o que eu quero falar sobre isso, gente? Que é uma responsabilidade de vocês falarem Muito com grande. ousadia. Por quê? Muito Porque nós grande. somos referenciais. As pessoas estão ouvindo. Assim, um tempo atrás falavam para mim assim, bicho, por que o senhor não vai para debate? Falei, porque eu tenho preocupação com aquilo que sai no debate. Porque toda vez que a gente quer mostrar o que a gente sabe, a gente esquece quem vai ouvir. É. Então, uma coisa, eu sentar numa sala e falar de conversa de adulto achando que só os adultos estão ouvindo, é um problema. É um problema. Então, as pessoas falam as coisas e pronto, e acabou dando isso rédea. Então, a maior preocupação minha hoje é a igreja bater em igreja. É crente bater em crente. É o religioso fanático que condena. É isso que eu falo. Então, É isso que a gente está o colocando. que eu posso falar com os pastores Você. podem assumir, se eu enfatizo que existe crente fanático, eu permito que outros também me chamem de fanático. A gente tem que tentar Não, tirar. Então, Sim. o que acontece? Para mim, não tem crente fanático, não tem cristão fanático. Tem cristão. E cada um com o seu segmento, com a sua crença. Porque quem colocou e taxou a gente de fanático foi o cara lá fora. Aí isso caiu bem aqui dentro para que eu pudesse ser do meu jeito. Então, quando eu não quero ser do teu jeito, eu não vou ser de fanático. Você está entendendo? Eu não quero ser do teu jeito. Aí eu estudo um pouco mais e digo que você não sabe nada. Tá bom. Então vou negar aquilo que a Bíblia diz, que o Espírito que revela toda a verdade e ensina todas as coisas não está em você. Aí eu vou começar a trazer coisas que vai confundir mais do que ajuntar. Então, olha só, quem comigo não ajunta, espalha. E se você perceber hoje, o que mais tem é confusão entre a gente. Eu posso ler um Sem versículo aqui necessidade. para colocar sobre isso? Pode. A crucificação. 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aí eu pergunto para você, crente, dependente do que você pensa, nós pensamos, se é fanático, se é
religioso, nós temos que um respeitar o outro. Porque está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Então eu quero deixar isso para você, bem claro. Qual lado da cruz você está? Do lado direito de Jesus ou do lado esquerdo? Porque o esquerdo pensava só da coisa para baixo. Isso E o aí. direito da coisa para Isso aí. E isso tem no nosso meio. Entendeu? Isso tem no nosso meio. Então, aí o Sim, cara tem- que tá do lado do contra vai chamar o cara Vai te de julgar. maluco, Isso aí. desorientado. Isso aí. Diz que é um rei, não é rei coisa nenhuma. Diz que é senhor, não é senhor coisa nenhuma. Por quê? Porque tá morrendo na cruz. E não quer aceitar. Mas ainda vão mais longe. E ele vai aproveitar. Não conhece Não- o verdadeiro Jesus. não Se entendeu, conhecesse. né? Ele entendeu o seguinte, ainda. O homem, quanto mais chega a Deus, ele se sente mais impróprio a Deus. Pastor Cléber, aceitou O homem que se chega a Deus. Jesus, o mas homem não que se anda chega- com Jesus. Aquele É diferente. João falou, né, primeiro? Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então veja só como é que é forte. Eu me aproximo mais de Deus, eu me sinto mais indigno. Por quê? Porque o que acontece? Ainda que eu ofereça um copo para ele, é dele, pô, tudo é dele, que isso? Como é que eu vou querer achar que eu sou melhor do que o irmão? Mas, foi o que você falou, os nossos pais na fé implantaram isso, bateria era do diabo, guitarra era do diabo, enfim. E para pegar aquela pessoa que está lá no mundo hoje, que foi tirada por causa, né, de um segmento de futebol e depois... Então a gente temos que lutar contra O isso. segredo, É. o segredo de ignorância que eu falo. Se a gente traz a novidade, Isso. banalizando o velho, Isso. raiz não tem um novo. Se você traz novidade banalizando o velho, raiz não tem um novo. Eu não posso dizer que meus pais da fé cometeram um erro. Não foi dado a eles. Não foi nada. Eles estavam Pedro passando. não cometeu erro, não foi dada a revelação da graça para ele, foi dada a Paulo. Pedro estava errado, pregou heresia, ensinou errado. Não. Só não foi dada a revelação Isso para aí. ele. Então o que foi revelado ao Kleber não quer dizer que foi revelado a mim. Então o Kleber está na revelação tremenda de expor o evangelho, sabe? Super, sabe? E o outro vai receber com uma porção menor para expor um evangelho mais silencioso. É o meu caso. Mas é o nosso povo. Mais light. Entendeu? Mas só que o que acontece? Como os pastores falam, fala, pastor, a nossa fala Isso. direciona o povo. Então, o povo que está ouvindo, ele vai pegar aquilo que é agradável a ele. Só que a gente não pode ter essa falta de compromisso, dizer assim, dane-se. Não, peraí. O Evangelho diz isso. Olha só, é lícito beber? Claro que é, a lei não proíbe. Agora, se tu vai se embriagar, vai escutar, não beba. Verdade. Agora imagine um rapaz que já saiu do tráfico, achar que pode Você beber. falar isso, Então, assim, eu não posso proibir, também não posso dizer que pode. Sim. A Bíblia diz que tem que fugir da aparência do mal. Então foge da aparência do mal. Aí eu ensino meu povo da seguinte maneira, não tropece em quem faz. Você sabe quando Você você viu uma entendeu? Essa é a pergunta diferença. dessa? Mas quando eu falo assim, ó, fulano é fanático, aí eu estou também fazendo meu povo olhar para o Kleber e dizer que o Kleber é fanático. Então nós temos que parar. Por que eu levantei essa tese, gente? Nós vamos estar Não, terminando é já. importante. Porque nós é que fixamos. Eu estava conversando com o Kleber antes, com os amados, que nós é que fixamos que os pastores não se unem. Foi nós que falamos. Só Não foi o cara lá fora. Foi nós que falamos e criamos a cultura. Aí nós já olhamos um para o outro atravessado. Então, se a gente não tirar esse paradigma, Isso. esse pensamento que não, ó, eu estou aqui, você está aqui, então nós nos Eu não unimos. posso Quem me está na colocar. direção? O Espírito Santo, mas o senhor está conduzindo. O senhor vai pegar pastor polêmico aqui. Isso. Se prepara. Isso aí. Porque para um pode, para outro não pode. Não, para. Isso é evangelho, não é isso. Isso aí. Né? Isso Mas o que aí. acontece? O senhor falou de Pedro, mas chega uma hora que Paulo vai repreender ele na presença de todos. Eu já ouvi isso. Gálatas capítulo 2, ele vai lá e fala, olha só, tu é irrepreensível, rapaz. Porque você faz Tu é judeu e não vive como judeu, como obriga? Isso. Como obriga? Ali já é uma revelação do Espírito Santo. Antes de Paulo, É. Pedro já tinha sido repreendido pelo próprio Espírito. Isso, mas Jesus- é na hora da... Jesus chama ele de pedra de Na hora de comer, Quando ele fala isso, que também. está chamando de imundo Quando desceu, olha só. aquilo que eu creio. Mas só que Acho veja que é bem, mistura, veja né? bem. Agora vamos perguntar a você, foram 3 anos com Pedro, por que Jesus não revelou isso a ele? Isso aí. É isso aí. Mas quando tu se converteu... Porque tu Jesus é entendeu? amor. Não, entenda, por que Jesus não revelou isso a ele? A gente vai ver mais um pouquinho, se Jesus diz que para uns é dado e a outro não,
Ele não fica. Ele não quis falar para Pedro. Se ele quisesse, ele revelava para Pedro. Ele não ele fica. sopra e abre o entendimento de Pedro. Por que não abriu nessa área também? Mas é para isso que o senhor está falando, que tem que entendeu? tem que aproximar os pastores. Isso aí. Mas os pastores têm que entender que Kleber Santo é Kleber Santo. Isso aí. Mas A minha área ele tem que respeitar, porque minha área, para ir lá, tem que ir como uma a gente igreja. vai E a tirar dele, eu ele? tenho que respeitar dele. Porque ele, quem vai tirar É esse isso gatilho? que está faltando. Então, Daí mas a tem que igreja tirar começa. esse gatilho que o mal colocou. Essa barreira. É que a gente tem que tentar de tal forma quebrar essa Aí eu barreira. sou aqui diferente, não quero bicho Pedro aqui não. É isso aí. Não, entendeu? Então Quero, tem que fazer isso isso. aí. Como é que a gente faz isso? Não fixando aquilo que o mal colocou. Tem que parar de fixar isso. Arrancar. Entendeu? Pedro falando assim, Paulo falava difícil. E alguns até distorciam. Mas ele tinha um ministério, eu tinha outro. Tudo bem, entendeu? Não estamos divididos. Paulo falando assim, olha, eu não salvei ninguém. Quem gosta de E Paulo? com muitas Apolo, letras, com palavras inefáveis. Entendeu? Quem gosta de Apolo, de Cefa, para com isso, nós anunciamos o Cristo. É isso. Só que às vezes nós defendendo a nossa tese, arrebentando com o outro, esquecemos que é o reino. Meu irmão, vai bater no outro cara que é doutorado. Mas, Quer dizer, bate no cara que é doutorado. Mas por isso que eu falo, falei senhor, no começo, o senhor eu vai não fazer um banho, vai critico. botar Marcha para Cristo Jacarepaguá, não é isso? Em nome Bota Kleber Santo que a AB não vai. Acabou. Bota, por exemplo, vai Quem é botar. AB? Não, o senhor vai fazer. Ele não quer Estou citar explicando, o o senhor nome. vai colocar Marcha para Jesus Cristo, Jacarepaguá. Me bota entre os outros. Vai estar cantor tal, e outros. Eu quero entrar nesses outros. Sabe por quê? Eu entrando entre os outros, o que não gosta de mim vai estar lá, vai ter que me engolir. A pegadinha vai ter que... Não, é porque acontece isso. Pegadinha Se do souber que o senhor está cabeção. lá na igreja que eu estou, pô, esse bicho Pedro vai vir aqui, Entendi. não vou no culto não, perdeu a benção, pô. Quem? Não, eu tô falando, tem pessoa. Não, Por isso que a gente tem que tirar isso. Tem que tirar isso, se preocuparam, pô. Sabe, eu não, já não tem vou que tirar botar isso. na marcha. Sabe, não, isso aí não é. Porque o que acontece? Tem que ir na marcha o que é da religião espírita. Porque lá a gente vai falar só de um que está acima de todo, é Oxalá, que é Deus poderoso. pastor. Mas não, a gente às vezes recrimina, como você falou, aí entra, Pastor Pedro, eu vou resumir o- todo esse assunto de fanatismo e Intolerância. religiosidade e intolerância, que começou na intolerância. Como eu falei no começo, eu não critico ninguém. É um perigo. Sabe por quê? Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era e eu sei o que o Espírito Santo que Deus fez Glória comigo a e a Deus. minha família. Eu vou só resumir. Não tem a história de Jó? O Bobão não foi lá, que eu não gosto nem de falar o nome dele, para dar margem para ele. Ele foi lá e falou que te servir assim é mole, né? Só para depois marcar outro dia aí para vir na parte do outro programa. aí que eu tô Com falando. certeza, vai 20 voltas. Esse pessoal tem O que- meu foi ao contrário. Foi tipo você. Mas toque em tudo dele, mas menos o quê? Não. O inimigo foi lá, o Bobão foi lá e falou assim, converte aquele ali, que se ele for lá para baixo, ele toma meu lugar. Só pra vocês entenderem o que eu era. Eita. Deixa eu beber aqui. Gente, tá terminando Aí, o programa. O cara dá um dedo no inferno. O inimigo Manda ele lá pra cima que ao vai contrário. um golpe de estado. Tira esse cara daqui que se ficar... Então, se ele der, salve esse rapaz, se ele descer, ele toma meu lugar. Eu não quero ele lá, não. Pelo amor de Deus. Eu até me Eu converto. fui convidado de ir numa igreja, Fala, numa pastor. igreja louvar. O pastor falou, pô, não está esse canto Kleber Santo não, dança muito. Aí o senhor falou pra mim assim, pô, tu faz muito estratégia. Que estratégia vai volta na igreja dele? Eu falei, como, senhor? Bota numa cadeira de roda, bota uma peruca, bota uma barba, cadeira de roda, e quando vai com alguém, manda orar para enfermos, que vai levantar da cadeira e tu levanta e começa a dançar, que ele vai, glória! Aí tu tira tudo de o Kleber Santo, hipócrita, pô. Pô, tomei 2 tiros nas costas, falei pra ela, pô, irmã, avisa teu pastor, vai 2 tiros, ia ficar sem andar. E Jesus me botou pra andar, pra me louvar ele dançando. É isso aí. Tudo que tem foi louva a Deus. Agora, se eu tô na cadeira de roda, o diabo também é menturar. Vai ficar assim. Mas conta, não, é conta, meu Deus, essa é foda. E ainda ia pedir uma motorizada, que vai bagunçar. Sai, tá pisando aí, né? Entendeu? Não, vamos começar assim, motorizado, pronto para trabalhar. Gente, eu vou dizer pra Ô, maravilha. você que está assistindo a gente,
fica tranquilo, o reino É seu. verdade. Isso O aí. Pai É. aprova te dar o reino. Pode ver, já percebeu que para ser pastor só Deve basta ser amar o reino. Ué, mas a Bíblia não diz que nós temos que Esse ser é o loucos? segredo. E eu creio que vai passar muitos homens de Deus aqui. né? Aleluia, é Com mais verdade. eloquência, com mais foco na palavra. Nós que a gente estamos passando aqui é testemunho real. Isso É aí. Cristo, né? Estamos juntos aí. Se você precisar de nós, aqui para mim, estamos juntos, né, pastor? O programa vai acabando assim devagarzinho, os pastores vão falando aqui entre eles, vocês vão gravando, quando vê termina. Deixa uma palavra profética. Essas cadeiras já estão ungidas, Eita, né? glória. E consagradas, porque os homens de Deus que vinham aqui, com aquele pensamento que ele tinha, de só ele, vai Vai acabar, mudar. porque quem sentou aqui é de união, é de Maravilha, ajuntar. maravilha. E eles vão sentar aqui, se sentar aqui, onde sentou aquele versão, tu vai ficar também que nem aquele versão. Fala que Elias, quando vai embora, Eliseu ficou logo com a capa. Ficou perturbado. Gente, Glória a Deus. e é fato, gente, é fato, nós estamos num período, assim, corrido, é ano de eleição, Verdade. né? E algumas pessoas me perguntaram se toda essa motivação nossa é baseada Ainda em está cima- gravando? Ainda tá? Ainda tá gravando. Então, vou até aproveitar. Cuidado vocês, irmãos, que estão assistindo. Essa época muito importante agora, trocada pelo pastor Pedro. A época de eleição. Esses falsos políticos aí, que vai vir prometendo mundos e fundos para vocês, tá? Porque tem gente que diz que crente não deve se misturar com política. Eu acho que deve sim. Então rasga a Bíblia, todo respeito. Não, minha opinião, eu acho que devo, mas o caráter é nosso. Se você é homem de Deus, você não vai se vender como. Eu até falei com você, não foi com o pastor Pedro, né? Eu esqueci Sim, agora sim. o nome. Eu vou ficar pra falar. Vender por um prato de lentilha. O bispo tá lá e o presidente cai na graça do bispo. Acabou. E aí o presidente fala, o que tu quer, bispo? Eu quero que reforme as casas de todos os crentes. Pô, vai lá na minha, que tá com o telha caindo. Aí, rapaz, tu entende, é isso aí. Foi assim que fez, não foi, Neemias? Neemias recebeu logo a carta. Toma cuidado É verdade. com o que vão prometer a vocês. Deus. Vocês vão se envolver verdade. com pessoas que estão com pacto com um bobão lá embaixo. Vigie. Essa época Pessoas com compromisso. é a época que mais aparece Do nada. inimigo, amigos do inimigo, né? Vamos colocar assim. Cuidado, vigie. Eu não sei se tem mais tempo para falar, mas aí o Amado falou uma coisa que acabou mexendo comigo. O negócio de terminar, não termina. Eu acho que o cara vai ter que cortar aquela parte, botar no final para a gente poder terminar. Acho que eu vou fazer isso. Mas quando o Amado falou sobre tomar cuidado com política, que o crente tem que se envolver com política, o que aconteceu? Eu caí numa cama de gato. Eu vou contar qual foi a cama de gato, para o Amado saber. A cama de gato foi assim: precisa enviar alguém, nós precisamos de um representante nosso lá. Mas aí eu estava maravilhado com aquilo que Deus fez com a minha vida, sabe? Porque eu vi agora e eu falei assim, ó, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito muito bem impuros lábios. Aí quando o cara falou assim, quem enviarei? O que tu acha que eu fiz? Envia-me a mim, caí na cilada. Era uma reunião de pastor e caí na cilada. Aí logo falei assim, envia-me a mim, e agora eu sou pré-candidato. O que eu faço, irmãos? Agora eu sou pré-candidato a vaga de vereança da cidade do Rio de Janeiro. Se mantenha firme na. Ou eu palavra. corro? A tentação vai vir. Eu corro. Não, eu acho que não. Acho que eu tenho que encarar isso? Cara, minha opinião. Olha, mas Agora, prepara para a tentação, porque eu não vou citar nome, um pastor que era de uma igreja que eu congregava. foi embora. Não, ele não está na política, não. Está trabalhando com os políticos aí. Foi parar até no show da Madonna. Cuidado então, pastor. Vigia. Tem que estar, tem que estar com o papai. Graças a Deus que tu também fica do lado do Foi parar lá no show da Madonna. Quem tem mente de Cristo. Tem que vigiar. É perigoso. Ó, eu fui cantado. Foi cantado? Fui de novo. Desde o ano passado. Agora foi fora. Quer que eu ajude na sua campanha? Quero. Pensei em me dar dinheiro, não. Eu quero 30 cestas básicas por mês, eu vou trabalhar na tua campanha. E você entrando, eu quero no teu gabinete, mas eu quero, além do meu salário, as 30 cestas básicas por mês. Estou aguardando ele até hoje, me ligar.
foi cantado, tu deu uma música. Ele foi cantado assim. Fez uma música. Fez né? uma música. Ele é compositor, esse cara é compositor. Forte. É forte, hein, Eu vou te ajudar. Tô Mas paga esperando. 30 básica todo mês. E se tu ir pro gabinete, foi ele. Eu quero estar do teu lado com 30 básica também todo. Sem interesse nenhum. interesse Tô esperando até Você hoje. me dá que eu te sei dou. que não vai, não vai. E se ele viesse, você estaria preso a ele. Ele quer te pegar, isso aí, ele quer o laço. Então eu falei, vamos ver se o laço dele tem. O nosso programa Fala Pastor é para isso. É o pastor abrir a boca e falar o que achar que ele que sente. é interessante. A gente fica jogando assim lenha na fogueira, porque o nosso trabalho aqui é ouvir os pastores e mexer no coração deles. Então você vai ouvir tudo isso, mas a gente quer muito que você entenda. Tudo que fizemos aqui ou deixarmos de fazer vai ser sempre para a glória de Deus. Amém. Entenda, é para que Deus possa transformar a sua verdade. vida, transformar a sua casa, a sua família. Kleber é um pastor assim, sabe, tremendamente usado por Deus, dentro daquilo que Deus propôs no coração dele de fazer. O missionário Márcio também, com certeza, tem testemunho tremendo e está convidado a vir para o nosso Pô de Graça, que fala justamente da graça reveladora. Kleber também tem que vir, gente. Chama a Kleber para poder contar o testemunho dele no Pô de Graça. Nós tivemos uma menina aqui que contou a passagem dela, deu aí uns, acho que foi 700 mil visualizações no coisa. E 700 mil, não é isso? Visualizações no Instagram, não é isso? E no TikTok, né? E também teve a Damiana, a irmã Damiana, que teve aí 70 mil. 70 mil já, 70 mil visualizações. E como é que faz pra acessar esse negócio aí que é novo, né? Pra vai estar. mandar para as Então, pessoas. É um novo, isso é um novo para nós. Né? Aí Vem de uma geração. Mas joga no YouTube. Joga no YouTube, vai jogar no Isso Instagram, aí. e a equipe vai mandar um link para vocês possam divulgar. E o nas mais redes sociais. importante é o que é o primeiro? É o primeiro. Fala, pastor. O mais importante que é o primeiro, irmão. Então a gente vai ser abaixo de Cristo a base. A base. Poxa, e aquele cara aqui passou. Começou com crédito. Abriu aí, os irmãos, é bom demais. E quem chegar, dança. Pô, pastor. É forte, pastor. Não, agradecer a Diana pelo bispo, Pedro, né? Pela Então, sua sua fala aí pro povo. agradecer a Deus, né, por estar, né, mais uma vez exaltando o nome dele aqui e deixar para você o contato para estar no seu trabalho, na sua cruzada, no seu congresso, no seu culto, né? Não importa quantos estará lá, importa a mensagem que vai estar sendo pregada e passada no louvor para quem está. Meu telefone é 219-8778-2874. 219-8778-2874. 8778-2874. Kleber Santos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Missionário Márcio, pode falar aí. Agradecer aí, pastor Pedro, Forte, foi um prazer, muito bom. Kleber, pastor Theo, que me convidou. A gente veio conversando ao longo de uma semana. Maravilha. Que a parceria possa somar não só aqui Crescimento. hoje, a gente possa estar junto aí na rua evangelizando, levando a palavra. Quando vocês precisarem, for fazer qualquer evento de evangelismo, de missão, pode contar comigo, a não ser quarta à noite e domingo à noite, que é o culto na minha igreja. Mas fora isso, é só ligar que eu estou pronto a ajudar. É o meu chamado, foi o que Deus mandou. Vai e ganha almas e tenta tirar almas a todo custo da onde eu te tirei. Não, vai para a mini vigília lá, se prepara. Maravilha. Aqui Então, vai deixar um contato aí também. Eu agradeço muito a Deus. E assim, todo lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade, pastor, eu gosto de falar dessa pessoa que é o meu pastor Celso. Foi quem minha maior dificuldade por causa das drogas, da cocaína, que me abraçou. O verdadeiro homem de Deus, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo também. Amém? Vai trazer no próximo. Então, e você que está aí do outro lado aí, meu telefone é 970314838. Se tiver alguém para ir para um centro de recuperação, se tratar, se cuidar. Eu tenho alguns centros de recuperação, não vou falar quantos, mas centros bons, pessoas voltadas para a obra, como todos que estão aqui, pastores maravilhosos que realmente vão cuidar de você. É só entrar em contato, tá? Vou repetir, 970314838, Missionário Márcio. Deus abençoe
a vida de cada um de vocês. Pastor Theo Pires. Boa noite, sou o pastor Theo Pires do Ministério Crescer. Eu estou aqui praticamente aprendendo com esses homens, né? E espero que você tenha gostado e venha divulgar esse trabalho. Porque a cada semana a gente vai trazer pastores novos, com outros temas, com outras visões, para que você venha saber que você não está sozinho na tua caminhada. Conta com a gente, tá bom? Missões. Muito bom, pastor. Gente, vamos orar para terminar. Kleber, nos dá essa honra aí. Vamos estar orando, irmãos, levando nossos pensamentos. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença sempre estamos, e certo com a tua presença, porque, Senhor, estamos aqui com a certeza do perdão do nosso pecado. E se falamos alguma coisa, Senhor, se ouve do nosso pulso, Senhor, nos perdoa, porque queremos apresentar o teu reino, representar a ti. Toma o Bispo Pedro, Senhor, toma o missionário Márcio, toma, Senhor, meu Deus, o pastor Theo, e toma todos aqui, Senhor, da técnica, Senhor, o da filmagem, toma nas tuas mãos as nossas vidas. E não posso esquecer, Senhor, de te pedir pelo Rio Grande do Sul. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que nós somos melhores. E não culpamos o Senhor, porque, Senhor, foi falado aqui do fanático. Botam culpa no Senhor, o Senhor não tem culpa de nada. Somos nós, homens, que diz Isaías que o homem fez do ferreiro a arma para a própria sua destruição, Senhor.